Em algum momento da vida, todo mundo se pergunta: será que eu ainda posso recomeçar? Recomeçar depois de errar, recomeçar depois de insistir demais. Será que eu ainda posso recomeçar? Eu vejo que o problema não é recomeçar. O problema é que o meio em que nós vivemos nos fez acreditar que o recomeço é sinônimo de falha. E na verdade, ele não é sinônimo de falha, de forma alguma. Hoje eu quero te provar que recomeçar é algo que você deve fazer quantas vezes forem necessárias para você. Isso não quer dizer que você é fraca, que você tá perdida, que você é inconsistente, que você é irresponsável. Isso não quer dizer nada disso. Isso quer dizer, na verdade, que você é uma pessoa muito consciente. Porque só recomeça quem percebe que esse ambiente, que esse caminho não está mais te cabendo. Conceitualizando, né, o que é o recomeço em si, porque existe uma defasagem do que as pessoas acham do que é de fato o recomeço, porque acreditam que é começar do zero. Mas o recomeço não é você começar do zero, muito pelo contrário. Você vai recomeçar, né? No caso, com muito mais experiência. Você vai recomeçar sabendo daquele erro para você não cometer esse erro novamente. E você vai estar com uma bagagem de aprendizado e conhecimento muito maior, muito mais vasto do que quando você de fato começou do zero. Então, quando você recomeça, você definitivamente não está começando do zero. Você está começando de um local ainda mais inteligente do que você esteve anteriormente. Entenderam essa questão? Beleza. Ai, gente, fiquei tão empolgada com o tema que eu esqueci de me apresentar. Prazer, eu sou a Clá, sou cantora, estudante de moda e empreendedora. E recentemente eu finalizei a minha jornada de 60 dias para ter uma vida melhor. Eu sinto que sim, deu certo, mas ainda sinto que tem muita coisa a melhorar. E com os conhecimentos que eu vou adquirindo, com os insights que eu vou tendo, eu trago aqui para vocês, para que vocês possam também melhorar a vida de vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, dá aquele hype e se inscreve no canal para que esses vídeos sejam recomendados para você. É isso, agora vamos seguir pro assunto. Eu vejo que a gente tem muito uma pressão, né, da sociedade, das pessoas próximas a dar certo de primeira, né? Então, quando eu era vestibulanda, eu não tive essa pressão, meus pais não me colocaram essa pressão de sair da escola e já entrar na faculdade no próximo ano, mas tem muitas pessoas que eu conheço que passaram por esse tipo de pressão, assim, e ok, pode ser que tenha sido positivo para essas tais pessoas, mas se essas pessoas não tivessem passado de primeira, não quer dizer que elas são fracassadas, sabe? Então existe essa pressão de dar certo de primeira, existe essa pressão em relação a saber escolher o que você quer da sua vida muito cedo, de não mudar de ideia. Acontece isso de uma pressão de você não ter direito de voltar atrás, sabe? E o que acontece? As pessoas ficam, né, como eu disse, em lugares que elas não cabem mais, que elas não se veem, que elas não conseguem enxergar sentido naquilo. Muitas vezes elas continuam sustentando versões antigas de si mesmas que não existem mais, só para poder agradar ou pelo medo de não ser o suficiente, pelo medo de ser um fracasso. E aí a gente entra numa questão de recomeço externo e recomeço interno, porque o recomeço externo é aquele que todas as pessoas veem, aquilo que é assim escancarado. O interno é diferente. O interno é aquele que você muda aqui dentro e principalmente vai mudando aos poucos. É uma mudança que às vezes as pessoas não veem de imediato, mas que faz uma diferença enorme lá na frente. E eu julgo esse recomeço interno muito mais importante do que o recomeço externo. Muitas pessoas que querem recomeçar, elas querem mudar tudo, né, de uma vez. Querem mudar de cidade, querem mudar de relacionamento, de trabalho e tudo mais. E, gente, calma, respirem. Não necessariamente isso vai acontecer. Muitas vezes o que você realmente precisa é um recomeço dentro de si, que começa de dentro para fora, sabe? Então, às vezes você pode continuar no mesmo trabalho, porém com uma postura nova, no mesmo relacionamento, porém pondo limites, colocando novos limites. Então, o maior recomeço é quando você para de se abandonar e se coloca como prioridade. Isso pra mim é assim, de fato primordial. Então, é sobre parar de se colocar de escanteio mesmo, parar de se abandonar e falar, nossa,
realmente não tá fazendo mais sentido isso aqui pra mim e acho que é a hora de mudar. Por exemplo, quando eu estava no meu estágio, né? Eu já estava no meu estágio fazia 1 ano e pouquinho e não estava fazendo sentido mais pra mim. No início fazia super sentido, aprendi muita coisa nova, apesar de eu já ter entrado sabendo muita coisa, eu aprendi muita coisa, então pra mim foi enriquecedor. Porém, eu já estava lá há mais de 1 ano. Eu não estava aguentando mais, porque eu não estava me sentindo útil. Eu sou uma pessoa que gosta de ser útil, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Então, quando eu me vi num ambiente que eu não estava sendo tão útil, que eu não estava dando muito resultado, foi quando eu parei pra pensar e falei assim: olha, faz sentido eu continuar nesse lugar? Eu aprendi muita coisa, fiz amizades, assim, que eu carrego até hoje comigo, o pessoal de lá. Outra coisa que eu acho importante citar é que o erro não invalida quem você é e muito menos fala sobre a sua capacidade. Tá tudo bem errar, sabe? Se ninguém errasse, não existiria aprendizado. Já pararam pra pensar sobre isso? Se ninguém errasse, o que que as pessoas teriam pra aprender? Absolutamente nada. E a mesma coisa se a gente seguir nessa lógica, se erro anulasse destino, ninguém teria chegado a lugar nenhum. Por quê? O processo, ele exige uma revisão, ele exige que você ande um pouquinho e aí você percebeu que você errou, aí você volta. E aí você faz o quê? Recapitula, aprende mais, tem mais conhecimento e continua andando. Esse é o ciclo normal das coisas. Então, por exemplo, você tá subindo uma escada e aí você tropeça no meio do caminho. Você simplesmente desiste de subir essa escada? Acho que não, né? Você continua, só que agora, dessa vez, com mais cuidado, mais cautela, prestando atenção onde você tá pisando. Você não desiste de subir a escada porque você tropeçou. A mesma coisa com seus erros. Você não desiste das coisas que você quer, das suas tomadas de decisão por causa de um erro. Pra finalizar, eu acho que tem uma coisa muito importante que vocês precisam ouvir, é que você não precisa de permissão para recomeçar. Você não precisa de validação de ninguém que não vive a sua vida para você recomeçar. Isso também quer dizer que você não precisa se explicar para recomeçar de fato. Então, você está sentindo que está na hora de você recomeçar, que está na hora de abrir mão de algumas coisas e tudo mais? Perfeito, faça. Não fica esperando uma validação de alguma pessoa, porque tem pessoas que não querem te validar, tá? Só um aviso aqui. Tem pessoas que realmente não querem te validar. E aí você vai ficar esperando a validação de uma pessoa que nunca vai te validar. E aí você nunca vai fazer aquilo que você sabe que vai fazer bem pra você. Faz sentido? Não faz. É verdade, se hoje você acha, você sente no seu coração que você precisa recomeçar, saiba que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias pra você. E que não é sinônimo de fracasso, não quer dizer que você é insuficiente e também não quer dizer que você tá perdido. Só quer dizer que agora você tem mais consciência do que você tinha antes. Você tem mais consciência do que você quer, de onde você quer chegar. E isso é um sinal de maturidade. Não quer dizer que você é fraco. E foi isso. Se esse vídeo fez sentido pra você, se conversou com você, se eu de alguma forma fui capaz de te ajudar, me deixa saber aqui nos comentários e comente. Eu me permito recomeçar. Também, se você acha que tem alguém que você conhece que precisa ouvir isso, envie pra essa pessoa, compartilhe com ela. Tenho certeza que se ela estiver precisando, ela vai ficar muito grata. E é isso. Um grande beijo. Bye, bye.